de João, esse grande capítulo que nos fala palavras de Cristo Jesus, que ele proferiu em Jerusalém, no período da festa ali comemorada, diante de um auditório incrédulo, de judeus que resistiam à sua palavra. João capítulo de número 8, do versículo de número 48 a 59. Irmãos, só para nós lembrarmos aqui, irmãos, para nós, porque faz algum tempo que nós não vamos em João, então só para nós lembrarmos o que aconteceu anteriormente, ok? O que está acontecendo nesta proclamação de Cristo, nesse discurso de Cristo, que na verdade é um diálogo, não é isso? Porque ele está conversando ali com os seus opositores, mas acaba se parecendo mais um monólogo, porque Cristo fala muitas palavras benditas àqueles incrédulos judeus. E nós vimos no último sermão, neste capítulo de João 8, que Jesus havia lhes dito que se eles crescem nele, se eles crescem no Filho, eles verdadeiramente seriam livres. Lembram-se? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que esses judeus, Laila, Alexandre, Valéria, esses judeus, Bia, eles não se achavam escravos. Eles não se achavam necessitados de salvação nem de liberdade, Patrick. Eles disseram, nós somos filhos de Abraão. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Como dizeis, sereis livres, se nós não precisamos de liberdade? Nós somos filhos de Abraão, nós temos direito ao reino dos céus. Nós não somos escravos. E aí Jesus então passa a provar a esses incrédulos judeus, a esses religiosos incrédulos, religiosos de aparência apenas, não de coração, que teologicamente eles não agiam, nem criam como Abraão. Lembra que Jesus vai dizer a Vanessa, Caio, e Leda, Marisa, minha irmã, Jesus vai dizer assim, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês creriam em mim, porque Abraão creu em Deus, e vocês não têm crido naquele enviado por Deus. Assim não agiu Abraão. Vocês dizem ser filhos dele, mas vocês não agem como Abraão. Então Jesus provou teologicamente que aqueles judeus estavam errados, que aqueles judeus achavam serem filhos de Abraão, mas não tinham a fé verdadeira, não agiam como Abraão. E agora nós vamos ver que quando falham os argumentos daqueles judeus, daqueles fariseus, eles vão apelar para o abuso e para a ofensa pessoal. Jesus provou biblicamente para ele que eles não eram filhos de Abraão, porque eles não tinham a fé nem agiam como Abraão. E agora, tendo o argumento deles caído por terra, eles vão ofender Jesus. Eles vão partir para o ataque. E é isso que acontece no texto que nós vamos ler agora. Vamos ver? Versículo de número 48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus, eu não tenho demônio. Pelo contrário, honra meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele.
Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito. Pai, que a tua palavra lida, que será agora pregada, fale ao nosso coração, ó Deus. E que nós não rejeitemos, ó Pai, o Senhor Jesus, Deus de Deus, teu Filho amado e santo, eterno, assim como o Senhor. Ó Deus, dá-nos a graça de ter um coração maleável, um coração submisso, um coração que guarda a palavra de Cristo, que obedece, que tem prazer nela, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, porque sem Ti nós nada podemos fazer, ó Deus. Assim, abençoa-nos na pregação da Tua palavra e no ouvir dela. Em nome de Cristo Jesus nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Jesus havia dito que aqueles homens não eram filhos de Abraão, mas eram filhos do diabo, lembram-se? E agora esses homens, como nós vimos, respondem a ele. Olha o que eles respondem no versículo 48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Irmãos, no momento em que aqueles homens viram que Jesus questionava a paternidade deles com relação a Abraão, dizendo, vocês não são filhos de Abraão, eles disseram, ele só pode ser samaritano. Este homem só pode ser um samaritano. São os samaritanos que são contra os judeus. São os samaritanos que não nos querem bem. Os samaritanos é que não são filhos de Abraão. Lembram-se que os samaritanos eram uma raça misturada. Lembram-se quando a Síria invadiu o reino de Israel, destruiu, então repovoou aquele território com outras nações e houve uma mistura de raça. Então os samaritanos, eles não eram judeus de puro sangue, por assim dizer, mas os de Jerusalém eram, tinham conservado a linhagem, a descendência. Então eles disseram a Jesus, você é samaritano? Vejam, ele é samaritano, ele quer questionar a nossa paternidade. Então eles viram aqui e acusaram Jesus de uma rixa, de participar de uma rixa, de passar para o lado dos samaritanos. Se esta acusação não era tão comum, de Jesus ser um samaritano, nós não vemos isso nos evangelhos sinóticos. A outra acusação era muito comum, aqui ele tinha demônio, como nós vimos aqui. Porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio, ou seja, que estás endemoniado? Irmãos, esta acusação, esta ofensa, ela foi ouvida por nosso Senhor, Josué, muitas vezes. Nesse texto, como lemos, em Mateus 11, 18, em Marcos 3, 22. Nesse mesmo evangelho, como nós passamos anteriormente, no capítulo 7, versículo 20. E no capítulo 10 desse evangelho, no versículo 20. Em todos esses textos, Jesus é acusado de ter demônio, de ser Beelzebul, de estar possuído. Irmãos, eu imagino que, assim como eu, você nunca tenha recebido uma ofensa dessa. Que você era um endemoniado. Que você era o Beelzebul. Que você era do diabo. Acho que você não passou por isso. Mas nosso Senhor passou muitas vezes. E como ele reagiu? Ele não reagiu ultrajando também. Ele não reagiu na carne. Ele não reagiu ofendendo. E aqui nós aprendemos a primeira lição. Essas injúrias que caíram sobre Cristo, essas duras injúrias, elas muitas vezes são dispensadas a seus servos também. O nosso Senhor disse que nós seríamos bem-aventurados quando por causa dele nos injuriassem, nos perseguissem e mentissem contra nós, dizendo todo o mal, que nós deveríamos nos regozijar e exaltar. Porque é grande o nosso galardão no céu, pois assim fizeram não só os profetas, mas ao nosso próprio Senhor, antes de nós. Não importa, meu irmão querido, igreja querida, povo de Deus, não importa o que as mentiras dos seus inimigos lhe causem na terra. O quão duras sejam as ofensas, o quão duras sejam as ofensas que levantam contra você, sem motivo, sem motivo. Se alguém disser algo contra nós, fundamentado em uma verdade, aí não tem promessa. Ok? Se alguém disser algo de mim mal, que é verdadeiro, porque eu pratiquei o mal, aí eu não tenho promessa. Eu tenho que me arrepender. Mas se alguém disser algo contra você, que é injustificável,
que não tem base, que é uma mentira só para lhe ferir. Lembre-se que isso só pode te causar algum mal aqui na terra, pois jamais te prejudicará nos céus. Jamais. E é por isso que você pode, não só pode, como deve, ter paz e tranquilidade no meio das ofensas dos homens maus, quando te ofendem, injustamente. Porque elas não podem te prejudicar diante do seu Salvador. São mentiras, irmãos. E mentiras caem. Mentiras passam. A verdade prevalecerá sobre a mentira. Ora mais cedo, ora mais tarde. O Senhor Deus fará isto. Ele é o Deus da verdade. Ele não permitirá que os seus servos sejam injustiçados eternamente. Irmãos, devemos então suportar, se nosso Senhor o fez, com ofensas mais graves ainda, nós devemos igualmente, a seu exemplo, suportar com paciência as ofensas, não se irritando, nem perdendo o controle dos nossos sentimentos. Veja, não quer dizer que quando alguém te ofende, você não procurará, com calma, com paciência, com domínio próprio, argumentar para demonstrar que aquilo é uma mentira, ok? Mas você não se desesperará, você não se irritará, você não dará na mesma moeda, porque você confia naquele que julga todas as coisas retamente. Aquele que é o juiz de todas as coisas. Aquele que sabe o que você fez e falou. Ele é a tua defesa. Ele é o teu refúgio. E você deve confiar sempre nele. Façamos como Jesus, como diz o apóstolo Pedro, que foi testemunha ocular de como Cristo reagia às injúrias. Olha o que Pedro escreve. Assim, quando nosso Senhor era ultrajado, e aí diz Pedro, não revidava com ultraje. Quando ele era ofendido, ele não ofendia. 1 Pedro 2, 23. Façamos como Cristo. Suportemos as injúrias. Suportemos. O Senhor nos defende. O Senhor estabelecerá o nosso direito, a nossa justiça. Confiemos em Deus. Façamos o bem e confiemos em Deus. Vamos continuar? Olha o que Jesus replica a esta acusação e ofensa da parte dos judeus incrédulos. 49, ele diz assim, eu não tenho demônio. Pelo contrário, honra meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Irmãos, no versículo 49, Jesus nega estar endemoniado, e obviamente, qualquer pessoa com mínimo de senso, fora aqueles que odeiam a Cristo, pode ver nas páginas das Escrituras que Jesus tinha o Espírito Santo de Deus, que nada dele era do maligno. Mas esses homens ali, inimigos de Cristo, querendo ofendê-lo, apelaram para esta vil atitude em acusá-lo de estar demoniado. E Jesus nega então dizendo, eu não tenho demônio. Suas declarações, as declarações de Cristo aqui, não são baseadas em samaritanismo, ou seja, ser ele um samaritano, ou ocultismo, ou estar ele endemoniado, ou em demência ou arrogância. Tudo que ele diz em obediência e honra a seu Pai. Ele diz porque o Pai o enviou a dizer, porque o Pai o ensinou. Lembra-se, Jesus no Evangelho de João sempre está dizendo isso, eu falo como meu Pai me ensinou. O que eu digo é o testemunho do meu Pai, dele eu tenho ouvido, dele eu tenho falado. Eu não falo por mim mesmo, mas eu falo aquilo que meu Pai ordenou. Então as palavras de Cristo, por mais duras e verdadeiras fossem aqueles homens, como podem ser a nós também, são as palavras do próprio Deus. Ele diz aqui, então, falá-las em obediência e honra a seu Pai. Seus adversários, sim, Jesus aponta, são aqueles que, rejeitando a Cristo, desonram não só a Ele, mas ao Pai. É interessante quando Jesus diz, pelo contrário, eu não estou endemoniado, pelo contrário, honra meu Pai, e vós me desonrais. A ideia aqui, irmãos, era mais lógico aqui, pode parecer mais lógico a nós, que Jesus devesse fazer assim, ou dizer assim, eu honro meu Pai, a quem vós desonrais. E ele muitas vezes fala assim, mas veja o versículo, ele diz assim, eu honro e procuro a glória do meu Pai, e vocês me desonram. Veja, Jesus não foi ao Pai, ele falou, vocês desonram o Pai, ele falou assim, vocês me desonram.
Por que Jesus faz isso? Porque, irmãos, ele e o Pai são perfeitos, irmãos. Ele e o Pai são um só. Quem desonra o Filho, desonra o Pai. Então, por isso Jesus diz aqui, eu oro ao Pai, mas vós me desonrais. Por que ele aponta para ele, não para o Pai? Porque ele é o Filho enviado de Deus. Quem vê a ele, vê a Deus. Quem desonra ele, desonra a Deus. E quem ama a ele, ama a Deus. Mas olha só, ele continua, dizendo assim, respondendo àqueles judeus. Versículo 50, eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Isso aqui é maravilhoso. A ideia é a seguinte, irmãos, a Isabela, Moras, Cristina, Yara, André, a ideia aqui é a seguinte, eu não preciso buscar a minha própria glória. Há aquele que a busca e a julgará. Eu tenho alguém que busca a minha glória e que julgará por mim. Eu não busco a minha própria glória. Eu tenho alguém que me glorificará. Alguém que julgará por mim. E eu confio nele. Ele está falando do Pai. Eu não preciso buscar a minha glória. Eu não preciso ficar debatendo com vocês. Eu não preciso ficar nervoso aqui. O meu Pai sabe que eu falo a verdade. Ele me defenderá. Porque Ele cuida da minha glória. Eu não preciso buscar a minha glória. Às vezes a gente se envolve em tantas brigas, não é verdade? Às vezes nós queremos, Luzinete, que nosso direito seja feito a todo custo. E a gente se indispõe com um monte de gente. Para que a gente tenha o que a gente acha que merece ter. Quando a gente devia simplesmente em paz e tranquilidade confiar naquele que julga a nossa causa. Como Cristo confiou. A quem busque a minha glória e a julgue. Por isso eu não busco a minha glória. Eu não preciso fazê-lo. O meu Pai fará por mim. O meu Pai julgará a minha causa. O apóstolo Paulo teve a mesma atitude que o Senhor dele e nosso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, dos ministros da palavra, é que cada um deles seja encontrado fiel. Ou seja, veja aqui, o que se requer do ministro da palavra não é que a igreja dele esteja cheia. Não é que muitos tenham crido na palavra dele. O que se exige dele. Espera-se isso. Pela graça do bom Deus, isso é uma bênção. Mas não é o que se exige dele. O que se exige dele é que ele seja fiel. Se a igreja dele será cheia, se muita gente vai crer, isso não importa em última instância. Importa que ele seja encontrado fiel. Senhor, eu fui fiel. Poucos creram, mas eu fui fiel. Importa ao despenseiro ser encontrado fiel. E aí Paulo continua, todavia, a ideia é que eu sei que eu sou fiel, mas aí veja, todavia, diz Paulo, continua, a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós, achando que eu não seja fiel, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, no sentido de me dar por satisfeito do que eu entendo de mim. E aí Paulo continua, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Paulo está dizendo assim, porque a minha consciência não me acusa de nada, todavia eu não confio em mim. É interessante isso. A minha consciência não é pesada, eu não me acusa de nada. E é bom ter uma consciência leve, mas o último escrutínio, a base da tranquilidade e da paz de Deus não é a minha consciência, mas o juízo do próprio Deus segundo a sua palavra. Quem me julga é o Senhor. Paulo falou as mesmas palavras de Cristo. Ele confiava no mesmo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu passo para uma aplicação. Irmãos, o Salmo 75:7 diz assim, Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Deus é o juiz, a um humilha, a outro honra. Nós dependemos de Deus na nossa honra, para a nossa glória
e para a nossa justificação, para o juízo que vem sobre nós. Nós não nos honramos a nós mesmos. Quem nos honra é o Senhor. Nós não ficamos falando bem de nós mesmos. Nós não ficamos contando vantagem das coisas que realizamos, ou pelo menos não deveríamos. Quem faz isso é o Senhor. Quem nos honra é o Senhor. Irmãos, também em última instância, nós não somos julgados pelos homens. Quem nos julga é o Senhor. Veja, irmãos, eu imagino que vocês têm o mesmo desejo que eu tenho. Eu não quero ser julgado por ninguém de maneira má. Eu não quero que ninguém tenha a minha pessoa como uma pessoa ruim. Eu quero que as pessoas olhem para mim e gostem de mim. E eu sei que você também quer a mesma coisa. Só que em última instância, isso não importa. Nós desejamos isso. E não está errado em desejarmos. Mas em última instância não importa. O que importa é o juízo de Deus. Eu quero dizer o seguinte: se muita gente se levantar contra você injustamente, você deve descansar no juízo de Deus. Segundo a palavra dele. A palavra dele tem lhe mostrado que você não tem agido mal, Lucy. E você deve descansar nela. Ainda que o mundo se levante contra você, minha irmã, você deve ter a graça de Deus, Elidinai e Isaac, para confiar em Deus quando todo mundo lhe apontar o dedo dizendo que você está errado. Mas você sabe pela palavra de Deus a qual você descansa e crê que você tem agido certo. E você está convicto disso. E você permanece firme no meio da tempestade. Porque quem te julga é o Senhor. Quem te exalta é o Senhor. E Cristo cria assim: eu não me importo com a ofensa de vocês, porque há quem me julgue e quem procure a minha glória. E eu confio nele. Às vezes você não quer tomar uma atitude que você deve tomar por medo do que as pessoas vão dizer. Às vezes no seu trabalho, Deus está ali colocando uma situação que você tem que ser fiel. Você tem que dar uma palavra. E você sabe que aquilo vai trazer alguma dificuldade. Diga. Em amor, mas diga. E creia como Cristo. Há quem busque a minha glória. Eu não me preocupo com ela. Há quem julgará a minha causa. Nós precisamos de crentes assim, Presbítero Francisco. Nós precisamos de crentes que confiem no Senhor e façam a sua vontade e não se submetam à vontade dos homens, nem à glória que vem dos homens, mas aquela que Deus dá, que é eterna. Vamos lá? Versículo de número 51. Olha o que Jesus diz. Vamos ler juntos? Versículo 51, leiamos. Em verdade vos digo, se alguém... Irmãos, veja que Jesus aqui, ele parece quebrar um pouco o que ele diz àqueles judeus incrédulos, agora aqui no 51, não só dizendo a verdade a eles, que eles de fato não o honravam, mas agora ele passa, de certa forma, a proclamar o evangelho, ou seja, a dizer que se alguém guardar a palavra dele, não verá a morte eternamente. Talvez, irmãos, Jesus tenha dito essa palavra do versículo 51, porque ele tiver acabado de fazer referência a Deus como juiz. Quando ele falou, há quem busque a minha glória e a julgue. Ou seja, quando ele fala que há alguém que julgue a causa do homem, no caso aqui a causa do Filho de Deus, que é Jesus, ele está fazendo menção a Deus como juiz. E agora, por isso, é provável que Jesus esteja dizendo assim, vocês têm que escapar da condenação. Vocês têm que escapar do juízo eterno, o juízo que Deus terá. Portanto, quem crê em mim, quem guarda a minha palavra, não verá morte. Veja, a morte é o juízo sobre o pecador. Está vendo como está ligado os dois versículos? O salário do pecado é a morte. A morte é o juízo do pecado, é o juízo de Deus sobre o pecado. Então Jesus acabaram de falar que Deus é quem julga, por bem ou por mal, é Deus que julga. Aí Jesus provavelmente está dizendo agora, então guardem minha palavra, para que vocês não entrem em juízo, para que vocês não vejam a morte. Porque quem guarda a minha palavra não verá a morte eternamente. Irmãos, há uma aplicação aqui também para nós. Que promessa inigualável tem Jesus Cristo. Quem pode prometer um negócio desse, irmãos? Qual homem da história pode dizer essas palavras? Quem guardar a minha palavra não verá a morte eternamente. Quem disse isso?
Quais das figuras mais imponentes da história humana pode se levantar e dizer algo assim: quem guardar a minha palavra não verá morte eternamente? Pois Cristo disse e Ele faz. Ele tem toda a autoridade. Essas palavras significam... irmãos, é importante aqui entender o que primeiro essas palavras não significam, para depois nós vermos o que elas significam. O que não significam? Elas não significam que os verdadeiros cristãos nunca morrerão fisicamente. É claro que isso não é verdade. Pelo contrário, nós sabemos que os cristãos, que nós aqui, ordinariamente, passaremos pelo sepulcro. Passaremos pela morte física. E nós devemos nos preparar. Eu falei ordinariamente porque é possível que Cristo volte antes. Aí, se Ele voltar antes, meus irmãos, se nós estivermos vivos, então nós não passaremos pela morte física. Nós seremos, num piscar de olhos, como Paulo diz, transformados. Mas se Ele não voltar ainda, próximo à nossa morte, nós enfrentaremos a morte. Não adianta nós acharmos que não. Lembra do que o salmo que nós lemos de Moisés? A nossa vida passa como uma nuvem. Nós devemos nos preparar. Mas quando Jesus diz que o crente, aquele que crê nele, não verá a morte eternamente, ele não está falando dessa morte física. Ele está falando daquela morte para a qual aponta a morte física. A morte física é uma realidade micro da morte que realmente condena e mata eternamente, que é a morte no inferno, que é a morte debaixo da ira de Deus, ou como Apocalipse diz, que é a segunda morte. Você se lembra que lá em Apocalipse 21:8, o texto nos fala de uma segunda morte? O que é uma segunda morte? A segunda morte é aquela no inferno, aquela morte eterna, sob a ira de Deus, para sempre. A primeira morte é a morte física. Todos os homens a experimentarão se Cristo não retornar antes. Mas a segunda morte o crente jamais experimentará. E é desta morte que Cristo, com seu poder, essa maior morte, terrível morte, que Cristo com seu poder é capaz de nos livrar. Àqueles que guardam pela graça a sua palavra. Significa isso também? Agora, o que significa? Como nós vimos, que não verá morte, ou seja, não verá a segunda morte, não irá para o inferno, não estará debaixo da ira de Deus, embora passaremos pela primeira morte, que é física. Nós não enfrentaremos a segunda, a eterna. Mas aqui também significa, irmãos, que nós não devemos temer a morte como aqueles que não creem em Deus. Os que não creem em Deus morrem sem esperança, sem segurança, sob a ameaça de um juízo futuro, que é certo. Nós, diferentemente, morremos debaixo da graça. Veja, Vanessa, veja, Luiz. Nós morremos debaixo da graça, do perdão e da paz. Nós podemos e devemos fechar nossos olhos aqui, quando estivermos próximos à morte, em paz, porque nós sabemos que Cristo pagou o preço, que Ele morreu por nós, e nós estamos seguros hoje e sempre nele, e nada mudará isso, porque Deus que nos prometeu é fiel, não depende do nosso mérito, não depende se nós estávamos mais santos no final daquela semana em que nos encontrávamos no leito de morte, não depende de nada disso, depende da palavra de Deus. E Ele disse que aquele que crê em seu Filho, que apenas aquele que olhar com fé para o seu Filho, esse será salvo, e é nessa segurança que nós devemos morrer. Nós não devemos e nem precisamos ter medo da morte, porque nós estamos seguros. Ele estará lá, o próprio Cristo conosco, e quando nós abrimos os olhos da nossa alma, nós o veremos diante de nós, imediatamente, quando nós fecharmos os olhos nesta vida. Por isso Jesus diz, aquele que guarda a minha palavra não verá a morte eternamente. É uma promessa. Você diz crer em Cristo, e eu creio que você crê. Então você precisa confiar. Você não pode mais ter medo. Você não pode mais ter medo. Porque Jesus prometeu, aquele que crer e guardar a minha palavra não verá a morte eternamente. Ele dirá, daqui a alguns capítulos, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas aqui há um motivo de atenção aqui, irmãos.
Veja que essa promessa não é para todos, é para aqueles que guardam a palavra. Olha só, veja aí, o versículo de número 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Está vendo, irmãos? Essa promessa não é para todos. Essa promessa é para aqueles que guardam a palavra. E o que é guardar a palavra, irmãos? Guardar a palavra é obedecer, é se submeter, tendo crido nela, viver segundo a mesma. Isso é guardar a palavra. Isto é a fé, lembra que a gente viu isso na Catecúmenos? É a fé salvífica, é aquela fé que crê para viver, aquela fé que crê para se entregar, aquela fé que crê, acredita para se comprometer em vida. Estes têm a promessa de que não verão a morte eternamente. Portanto, irmãos, esta promessa não é para qualquer um. Esta promessa é para aqueles que creem e guardam o mandamento. Aqueles que têm um compromisso de lutar contra os seus pecados. E pelo poder de Deus vencê-los, vivendo conforme a vontade de Deus, fazendo o que agrada ao Senhor. A estes é dada a promessa. Esses são aqueles que recebem esta graça de não verem a morte eternamente. Você é um deles? Você tem guardado a palavra? Não é só vindo à igreja, à reunião da igreja, quando a igreja está aqui. Não é só ouvir a palavra, é guardá-la. É sair daqui pronto para praticá-la. Você é um desses? Pela graça? Se Deus te fez um desses, porque foi Ele que te fez. Se Ele te fez um desses, você tem a vida eterna. Você não verá a morte eternamente. E eu não estou falando de perfeccionismo. Eu não estou perguntando se você não tem pecado na sua vida, porque eu e você temos. Todos nós aqui. A questão é se nós temos nos arrependido e lutado contra os pecados, abandonando-os e vivendo para o agrado de Deus, para a vontade dEle. E se isso é verdade na sua vida e na minha, Deus tem operado em nós. E a promessa nos foi dada para sempre, confirmada por Cristo Jesus. Nós não veremos a morte eternamente, mas aqueles que guardam a palavra. Vamos continuar? Vamos caminhando aí para o fim? Olha o versículo de número 52. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. Tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? A ideia é a seguinte, quando Jesus diz assim, aqueles que guardarem a minha palavra não verão a morte eternamente, os judeus ouvem isso e dizem assim, pronto, agora ele quer ser maior do que os nossos heróis da fé. Como é que ele pode dizer algo assim? Veja, Abraão guardou a palavra de Deus. Abraão ouviu a Deus e obedeceu, e Abraão morreu. Os profetas também obedeceram e proclamaram a palavra de Deus, eram os enviados, os arautos, e morreram. Como é que você diz que não morrerá quem crê na sua palavra? Quem você pensa que é? A ideia do versículo que diz, quem pois te fazes ser? Por quem você quer passar? Por quem é que você quer passar? Quem você está fingindo ser? Você diz ser maior que Abraão? Abraão creu em Deus e guardou suas promessas e morreu. Os profetas creram em Deus, proclamaram a sua palavra e morreu. E a sua palavra é maior? Quem crer nela não morrerá? Por quem você está querendo se passar? Perguntaram os judeus. E Jesus vai responder. Olha o versículo 54 e 55. Vamos ler juntos? Leiamos. Respondeu Jesus. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço. Jesus diz assim, responde a eles assim, eu não estou glorificando a mim mesmo, porque eles perguntaram, quem é que você quer ser? O que você está dizendo? Por quem que você quer se passar? Você é maior que Abraão? Está querendo se gloriar mais do que Abraão? E aí Jesus diz, eu não glorifico a mim mesmo.
Se eu procurasse a minha glória, ela não seria nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. A ideia aqui, meus irmãos, é o seguinte, volta aquele argumento de Cristo, aquilo que eu digo é segundo o que o meu Pai me tem ensinado. Quando eu falo que sou maior do que todos, e quando digo que a minha palavra é capaz de dar vida eterna, é porque o Pai me estabeleceu para isso. O Pai me enviou para isso. Eu não estou procurando a minha glória, eu estou dizendo a vocês a verdade. Porque é segundo o que meu Pai me ordenou. Que desse, lembra? Que o Filho tivesse vida em si mesmo. A Bíblia diz isso. Que o Pai deu ao Filho vida em si mesmo, para ele conceder vida. Então, Jesus está fazendo a vontade do Pai, está proclamando a mensagem do Pai. E eles pensam que a questão é apenas de orgulho. Deixa eu lhes falar como isso pode se mostrar na nossa vida, no nosso dia a dia. Quando nós estamos em pecado e alguém vem nos exortar, o que geralmente nós somos inclinados a fazer? Se nós não estamos muito bem na fé, nós pensamos assim, ou falamos assim, quem é você para me falar? Quem é você para me corrigir? Quem que você pensa que você é? Tem pessoas que agem assim. E a gente tem meio receio, meio medo de falar para não ouvir isso. Quem você pensa que você é? Mas lembre-se que quando nós advertimos uns aos outros, exortamos-nos uns aos outros, nós estamos fazendo aquilo que Deus mandou. Meu irmão, eu não venho te exortar porque eu sou melhor que você. Eu venho te exortar porque Deus disse que o que você está fazendo é errado. Eu sou tão miserável quanto você. Só que o que eu vim dizer para você é a palavra de Deus. Eu não estou procurando a minha glória. Eu não estou querendo parecer melhor que você. Eu estou querendo lhe ajudar como eu fui ajudado. Eu sou como um mendigo, dizendo a outro mendigo onde tem pão. Veja. Por isso Jesus diz, vocês acham que isso tem a ver com a minha glória? Eu buscar a minha glória? Eu não estou buscando a minha glória. Eu estou falando que o meu Pai me ensinou. E o meu Pai me estabeleceu como doador da vida. Aquele que tem vida em si mesmo. E é isso que eu proclamo. Quem guardar a minha palavra não verá a morte eternamente. E esta é a verdade. E eles pensavam que era questão de ostentação e orgulho de Jesus. Mas não era. Agora veja o versículo de número 55. Entretanto, vós não tendes conhecido. Aqui é outra palavra aos judeus incrédulos dura. Vocês não tendes conhecido o meu Pai, de quem vocês dizem ser o vosso Deus. Olha o versículo 54, no final dele. O qual vós dizeis que é vosso Deus. Aí versículo 55. Entretanto, vós não tendes conhecido. Meus irmãos, há pessoas assim, não é verdade? E pode ser o meu caso, às vezes o seu. Pessoas que dizem conhecer a Deus, mas não conhecem. Dizem que Deus é o Deus deles, que o Senhor Jesus é o Rei deles, mas na vida não é assim. Jesus disse a esses homens, vocês dizem que Deus é o vosso Pai, mas vocês não têm desconhecido, vocês não conhecem Ele, porque vocês não praticam a vontade dEle, vocês não guardam a palavra deles, vocês rejeitam aquele a quem Ele enviou. Vocês não conhecem, embora vocês dizem, nós o conhecemos. Está vendo, meus irmãos, o testemunho do homem nada vale. Deu para entender? O testemunho do homem nada vale se Deus do céu não o ratificar. Se Deus em sua palavra não confirmar o testemunho do homem, nada vale. Pode dizer que é crente, pode dizer que é presbiteriano, que é pastor, não sei quantos anos. Se ele não guarda a palavra, se ele não vive humildemente com Deus, se ele não é um santo de Deus pela graça, se ele não se arrepende dos pecados, a palavra dele não vale nada. Ele é um mentiroso. É por isso que Jesus vai dizer agora, eu, porém, o conheço, ao Deus que vocês dizem conhecer, eu conheço. E se eu disser, versículo de número 55, se eu disser que eu não conheço, serei como vós, mentiroso. E eu não sou mentiroso. É por isso que eu tenho que dizer a verdade, eu o conheço. Eu o conheço plenamente, porque faço a sua vontade. E vocês, embora digam que o conheçam, não conhecem, porque não fazem a vontade dele. E se eu dissesse que vocês o conhecessem, eu estaria mentindo. E eu não sou mentiroso. Irmãos, mais uma aplicação. Irmãos, a verdade deve estar acima de tudo.
Jesus não poderia nem pretendia falar que aqueles homens conheciam a Deus verdadeiramente, porque não era verdade. Então Jesus disse aquilo que eles não queriam ouvir. Se Jesus aceitasse o fato de que aqueles homens estivessem falando a verdade quando não estavam, Jesus seria um mentiroso como eles eram. Então, irmãos, veja, irmãos queridos, que isso aqui nos sirva de lição. Quantas vezes, meus irmãos, nós deixamos de falar a verdade para que as pessoas nos aceitem, ou que pelo menos não se indisponham conosco. Por outras vezes, irmãos, nós corrompemos a verdade para soarmos mais agradáveis. Nós estamos numa conversa com alguém durante a semana, na vizinhança, no trabalho, na padaria, onde quer que seja, e a pessoa está contando para você uma história que está toda errada. Ela está contando uma história dizendo que o que ela tem feito é tudo contra a lei de Deus, e nós nos calamos. E a Bíblia diz que quem cala consente. A Bíblia diz, Paulo diz a Timóteo, que não se torne coniventes com o pecado de outros, senão você tem culpa. E nós muitas vezes fazemos, as pessoas estão descrevendo atitudes na vida delas que são pecaminosas, e nós damos aquele sorriso amarelo, sabe, tudo bem, com medo de nos indispormos. Nós não podemos nem devemos agir assim, nós não deveríamos fazer assim. Nós deveríamos falar a verdade em amor. Nós precisamos fazer isso, irmãos. É a alma das pessoas que está se perdendo. Quando eu me calo para me tornar agradável, eu estou prejudicando profundamente a outra pessoa que está em pecado. Eu estou conivendo com o caminho que ela está tomando ao inferno. Eu estou desejando, de certa forma, em última instância, ou pelo menos, o que mostra a minha atitude de se calar, que ela vá para o destino que lhe é próprio. Nós precisamos falar. A verdade é amor. Como Cristo falou. Se eu disser que vocês têm razão, eu sou mentiroso. Eu estou mentindo também. E eu não sou mentiroso. Eu tenho que falar a verdade. Quando você for confrontado com um irmão na fé, que está em pecado, ele está contando aquilo como se não fosse pecado, fale com ele em amor. Meu irmão, eu sou pecador como você, mas isso que está fazendo não está certo. A Bíblia condena isso. O irmão tem que se arrepender. Fale a verdade em amor. Você não pode se tornar conivente com o pecado do outro. E quando nós nos calamos, nós estamos nos tornando coniventes. Peça a Deus sabedoria. Porque você pode estar olhando e dizer, pastor, não é fácil. E eu concordo com você. Não é fácil mesmo, é a hora que nós trememos. Mas peça a Deus sabedoria e vá sinceramente ao seu irmão diante de Deus. Senhor, eu quero ajudá-lo. O Senhor sabe que eu não quero machucá-lo. Eu quero ajudá-lo. Me dá graça, me dá o coração dele. E fale. Fale a verdade em amor. A Bíblia diz para nós corrigirmos uns aos outros. Exortarmos-nos uns aos outros. Porque nós ajudamos a alma uns dos outros a viverem segundo a vontade de Deus e serem abençoados. Ok? Nós não podemos nos tornar coniventes com a mentira. Jesus disse, se eu disser que vocês conhecem, eu sou mentiroso. E eu não sou mentiroso. Eu não posso dizer isso. Vamos terminar aqui? Versículo de número 56 até o final. Até o versículo 59. Abraão, vosso pai, continua Jesus, alegrou-se por ver meu dia, viu e regozijou-se. É interessante aqui que Jesus diz, Abraão, vosso pai. Aí você deve estar assim, mas peraí, Jesus já disse que o pai deles não era Abraão, era o diabo, lembra? Como é que agora ele diz Abraão, vosso pai? Está confuso. Primeiro ele disse, vocês não são filhos de Abraão, vosso pai é o diabo. E agora ele diz, Abraão, vosso pai, ué, mudou? Mas o ponto aqui é que Jesus está sendo, de certa forma, irônico. Ele está dizendo assim, Abraão, o vosso pai, que vocês dizem ser o pai de vocês, é assim que Jesus está dizendo assim. Ele não está confirmando que é, porque ele já disse que não é. Ele está aqui mostrando, olha, Abraão, que vocês dizem ser o pai de vocês, é mais ou menos se ele estivesse falando conosco e dissesse, olha, vocês que dizem ser presbiterianos, estão fazendo isso e isso. Mas vocês, presbiterianos, mais ou menos assim, o que nós reivindicamos ser, mas muitas vezes não vivemos como. Ok? Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver meu dia, viu e regozijou-se. Quando é que Abraão viu
a Jesus Cristo, irmãos. É por isso que os judeus vão fazer a pergunta, versículo 57, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Ou seja, onde se tirou isso? E a ideia não é que Jesus tinha quase 50 anos, porque ele não tinha, né? Ele não chegou aos 50 anos. Nosso Senhor foi até os 33 anos. Foi cortado, por isso que Isaías disse que ele foi cortado da terra. Você morreu aos 33 anos, você é cortado da terra. Mas a ideia aqui é de número redondo. Os judeus usam muito isso, né? Eles arredondam os números. Você não chegou aos 50 ainda. E como é que diz, viste Abraão? Abraão te viu. Abraão se regozijou com o seu dia que viu. Do que Jesus está falando? Que dia é esse? Alguns teólogos, eles apontam que é possível que quando o anjo anunciou a Abraão que em Isaque, na sua descendência, seriam abençoadas todas as nações, Abraão viu o dia de Cristo e sorriu. O texto diz assim, a promessa diz assim a Abraão, Deus diz assim a Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, ou seja, na tua descendência, serão benditas todas as nações da terra. Vocês se lembram do texto de Gênesis, que quando o anjo apareceu a Abraão para anunciar que ele teria um filho com Sara, ele riu? Alguns teólogos dizem que o riso de Abraão ali é um misto de alegria e incredulidade. Ele ri porque ele fala, isso seria maravilhoso. E ao mesmo tempo ele pergunta, como é que eu posso ter sendo velho e minha esposa já avançada em dias? Mas ele riu. Daí Jesus diz, ele viu o meu dia, quando as nações seriam abençoadas por mim. Ele olhou para isso no futuro. Ele creu que um descendente dele abençoaria as nações. E ele riu. E ele se regozijou nisso. Abraão me viu lá no Antigo Testamento, de longe. Ele me viu e se alegrou. Em outras palavras, eu não sou só maior que Abraão. Eu sou a esperança de Abraão. Eu sou a esperança e a alegria de Abraão. Eu que falo com vocês, disse Jesus. Eu não sou só maior que ele. Eu não sou só antes que ele. Eu sou o grande eu sou. Eu sou o Deus de Abraão, em quem ele se alegrou e se regozijou. Olha como Paulo aplica essa promessa ouvida para Abraão no Novo Testamento. Paulo diz assim, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão. Abraão ouviu o Evangelho de Cristo. Paulo diz, 2 pontos, em ti serão abençoados todos os povos. Gálatas 3, 8. Abraão ouviu o Evangelho de Cristo. Paulo diz, sabendo que pela fé Deus justificaria os gentios mediante a fé em Cristo, pregou o Evangelho a Abraão, dizendo, Abraão, em ti serão abençoadas as nações da terra, por meio do teu descendente que é o Cristo. E Abraão riu, olhando para Cristo lá de longe. É por isso que Jesus diz, ele viu o meu dia e se regozijou. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou a alegria e a esperança dele. E aí, terminando, o versículo 59. Então, pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Terminando, irmãos, os judeus entenderam o que Jesus disse muito bem. Os judeus entenderam o que Jesus estava fazendo-se Deus. Eles dizem assim, antes que Abraão existisse, o versículo de número 58, antes que Abraão existisse, eu sou. Por isso que ele viu o meu dia. Por isso que ele se alegrou com o meu dia. Porque eu não sou só o Messias. Eu sou antes de Abraão. Eu criei Abraão. Lembra que Paulo vai dizer? Por meio de Cristo, todas as coisas são, todas as coisas se mantêm, e por ele todas as coisas permanecem. Ele é o verbo. Lembra de João? Ele era o verbo que estava com Deus antes da criação. E é por isso que agora Jesus afirma, antes de Abraão existir, eu sou. E aí os judeus então pegaram em pedras para atirarem nele. Por quê? Porque a lei dizia que quem blasfemasse se fazendo como Deus tinha que ser apedrejado. Olha só o que a lei dizia lá em Levítico
Levítico, capítulo de número... Eu vou ler para vocês, não precisa abrir não. Levítico 24:16. Aquele que blasfemar o nome do Senhor Deus será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Quando Jesus tomou o nome de Deus para ele, dizendo, eu sou o nome de Deus. Eu sou, ele tomou o nome de Deus, dizendo, eu sou o próprio Deus. Aí os homens judeus falaram, não, tem que ser apedrejado. E pegaram em pedras para atirarem nele. Só que o texto termina dizendo, mas ele, Jesus, se ocultou e saiu do templo. Como é que Jesus se ocultou? Ele sumiu na presença deles? Sumiu? Ele conseguiu, naquela confusão da multidão, quando eles foram pegar em pedras, ele conseguiu se ocultar, fugiu? A Bíblia não diz. A Bíblia diz apenas que ele conseguiu fugir deles. Ele se ocultou deles. E eles não conseguiram pegá-lo. Porque ainda não era chegada a hora. Não é que Jesus era um covarde. Lembra quando chegou a hora? Quando chegou a hora do Getsêmani, ele diz assim, eis-me aqui. Deixai os meus discípulos irem. Eu estou aqui, prendei-me, eu estou aqui. Porque chegou a hora. Pai, é chegada a hora. Antes disso, Jesus se ocultou, porque não era chegada a hora ainda. Quando chegou a hora, ele se entregou. Mas o ponto importante aqui é que João termina com uma coisa que parece que não tem importância, mas tem muito. Olha só, as últimas palavras do texto. Mas Jesus se ocultou e agora? E saiu do templo. Jesus é Deus. Lembra, Filipe? Diácono Filipe? Eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Se ele é antes de Abraão, ele só pode ser Deus que é eterno, como a gente viu no Salmo de Moisés. Certo? Se ele é Deus, e agora ele sai do templo, o que isso lembra a gente? Deus deixando o templo. Lá no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel tem uma visão. Que a Judá em pecado é abandonada por Deus e a glória que havia descido no templo, deixa o templo e abandona o templo por causa dos pecados. Lá diz assim o profeta Ezequiel, então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Ezequiel 10:18. Quando o povo de Judá estava em pecado, a glória de Deus saiu do templo. Lembra que quando o tabernáculo e depois o templo foi construído, a glória de Deus veio sobre ele? A glória de Deus veio e parou sobre o tabernáculo, sobre o templo, mostrando que Deus estava ali. Só que na visão de Ezequiel, quando Judá está em pecado e não reconhece mais a Deus, a glória deixa o templo. E agora João está querendo fazer uma ligação com isso, dizendo que quando os homens rejeitam a Jesus, a glória de Deus que é Cristo, Cristo é a glória de Deus. Lembra de João? E vimos a sua glória. Ele deixa o templo. Ele está fazendo uma ligação. Que quando um povo não aceita Jesus, não aceita o próprio Deus, Deus o abandona. Como foi lá no Antigo Testamento. É também hoje. Quando alguém recusa muitas vezes a glória de Cristo, Cristo o abandona. Eu termino agora com a aplicação final. Irmãos, é breve. Se o nosso cristianismo não guarda as palavras de Jesus, Jesus nada tem a ver conosco e nos deixará. Você e eu precisamos nos decidir, irmãos. Como responderemos à palavra de Cristo? Com fé e obediência ou incredulidade e alienação? Saibamos, porém, irmãos, que se respondemos com incredulidade o que temos ouvido de Cristo aqui nesta manhã, por exemplo, Ele nos deixará e nós morreremos em nossos delitos e pecados. Não importa se somos religiosos ou não. Os judeus também eram. E Cristo os abandonou por causa da incredulidade deles. A persistente incredulidade. Mas se nós respondermos com fé e obediência, então o que Ele prometeu acontecerá. Gustavo, o que Ele prometeu? Ele prometeu o seguinte: se alguém ouvir a minha palavra e aguardar, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Se você ouvir a palavra e guardar,
Deus estará para sempre contigo. Cristo estará para sempre contigo. Que Deus abençoe. Amém, irmãos.